Oi, eu sou o Victor, boa noite. E hoje eu queria conversar e explicar um pouco da definição do que é o mol. O mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. É um termo que provém do latim, que significa quantidade, e foi proposto pela primeira vez em 1896 por um químico. Porém, foi Amedeo Avogadro que sugeriu em 1811 que a mesma quantidade de matérias diferentes apresentaria a mesma quantidade de moléculas, o que foi chamado de constante de Avogadro. Apenas no século XX, os estudos do químico francês Jean-Baptiste Perrin é que os cientistas conseguiram determinar qual é a quantidade de matéria presente em um mol, que é de 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. A partir desse conhecimento, foi possível determinar a quantidade em um mol de qualquer matéria ou componente de átomo. Veja os casos a seguir. Um mol de feijão é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos de feijão. Boa noite, eu sou o Felipe e para complementar o que o Vitor falou sobre o conceito, eu vim aqui dar um exemplo, onde a gente tem essa imagem que tem mais de 1.000 tijolos, que se chama milheiro, uma resma de folhas de papel, 500, uma dúzia de ovos, que tem 12, e esses exemplos eles servem para mostrar que no cotidiano é muito comum e muito mais fácil referir-se à quantidade de objetos muito pequenos, não de forma isolada, mas considerando o conjunto. Um raciocínio similar aplica-se aos átomos, moléculas, partículas, elétrons e íons que compõem as substâncias. É impossível medir em uma balança convencional a massa dessas entidades isoladas. Para se ter uma ideia, a menor partícula visível em um microscópio comum contém mais de 10 bilhões de átomos. Por isso, os cientistas acharam por bem usar uma unidade que abrangesse um conjunto com um número imenso de moléculas, cuja massa pudesse ser medida. Surgiu então o conceito de mol, a palavra criada pelo Wilhelm Ostwald em 1896. Tchau, obrigado. Foi muito bom participar desse podcast.